Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é mais um capítulo falando aqui sobre o método integrado de psicoterapia. Se você assistiu o último vídeo, a gente falou sobre como fazer uma boa primeira anamnese de maneira que você colhe os dados, você mostra para a pessoa quais os principais problemas a serem trabalhados e aí você já começa a fazer a intervenção para que a pessoa já saia da primeira sessão se sentindo melhor do que ela entrou. Essa é a ideia inicial, que quando a gente está focando no problema, a gente está buscando que a pessoa ela se sinta melhor. Se sentindo melhor, obviamente, os sintomas de ansiedade, depressão, algum transtorno de estresse pós-traumático, ele começa a se amenizar. Agora, como é que você continua isso? Então, hoje, eu vou te explicar exatamente como que você estrutura bem uma sessão para que você consiga focar no problema. Lembrando, né, no método integrado, os 2, 3 primeiros meses a gente está ali para reduzir sintoma, de fato, para depois a gente aprofundar no inconsciente. Então, para poder focar bem nos sintomas, vamos lá para estruturar bem uma sessão. Então, o primeiro ponto nada mais é do que perguntar para a pessoa como que ela está se sentindo naquele momento. Pode ser que você queira usar alguma escala de ansiedade, de depressão, de desesperança, alguma coisa que sirva de uma métrica ali quantificável. Ou pode ser simplesmente você pergunte para a pessoa como que ela está se sentindo. Isso faz com que a pessoa, toda sessão, ela avalie psicologicamente, subjetivamente, como que está essa evolução dela. Né? A ideia é que com o tempo a coisa vá aumentando, mesmo que um dia ou outro tenha uma queda, certo? Nada mais isso. Como é que você está se sentindo hoje? O próximo passo é tentar levantar como foi a semana da pessoa. Então, a semana dela, em geral a pessoa chega na terapia querendo falar dos pontos ruins da semana. E o nosso passo, inicialmente, é também que ela perceba a questão de uma forma mais realista. Tem coisas ruins? Tem, mas tem coisas boas também. Então, quando a pessoa começa a contar e começa a falar apenas dos aspectos negativos da semana, nosso papel é perguntar, tá, e aí? Teve alguma coisa positiva? Por menor que seja. Isso vai obrigar a pessoa a fazer um exercício de prestar atenção sobre como que ela pode ver o mundo dela diferente. Isso obriga ela a entender que, peraí, não é só negativo. Você vê que a pessoa até trava na hora, porque é como se outras conexões neuronais tivessem que ser feitas para poder achar o caminho das coisas positivas da semana. E isso vai virando um exercício que ao longo do tempo vai ficando mais fácil. Quer dizer, o cérebro da pessoa já está conseguindo enxergar esses outros caminhos, e não só o negativo, tá certo? Depois de ver como foi a semana, você vai perguntar sobre o plano de ação. Executou? Não executou o plano de ação? Executou? Qual foi o benefício que isso trouxe? Não executou o plano de ação? O que impediu de executá-lo? Foi alguma coisa objetiva? Por exemplo, a pessoa com quem iria conversar viajou, não apareceu, não respondeu? Ou foi uma questão subjetiva? Quer dizer, eu acho que aquilo não daria certo. Então, se eu acho que aquilo não daria certo, é um pensamento automático. Pensamento automático, eu faço um questionamento socrático, por exemplo, sobre ele, para poder confrontar esse pensamento. Tá certo? Aí, o próximo passo é começar a fazer a agenda dessa sessão. Então, quais pontos a gente vai trabalhar? Então, lembre que na sessão inicial, onde você está levantando os problemas, você levantou provavelmente 3 problemas principais. Então, qual desses problemas a gente vai trabalhar? Ligando ele ao plano de ação. Porque uma sessão tem que estar ligada à outra. Se eu foco num problema, eu tenho que ir com ele até resolvê-lo. E não ficar saltando de um problema para o outro. Porque se eu fizer isso, a pessoa ela não sente a continuidade, ela se perde, a solução do problema não anda. Então a gente precisa limitar e fazer com que a pessoa foque naquele problema ao qual ele está trazendo ali. Depois começam as intervenções. Aí existem diversas intervenções, né, cognitivas, comportamentais que você pode utilizar nesse momento para fazer com que a pessoa ou confronte o pensamento dela, ou faça uma ativação comportamental, ou faça algum tipo de exposição, ou organize rotina, por aí vai.
Tem diversas, então não daria para enumerar aqui todas, tem livros aí só sobre técnicas que vão entrar única e exclusivamente nesse momento do atendimento, que obviamente é o mais longo, ele dura da metade, um pouco mais da metade da sessão fazendo isso. Terminado, você tem que criar um novo plano de ação. Por quê? Você vai fazer com que a pessoa, de uma semana para outra, ela continue exercitando esses pontos que ela aprendeu ali durante a terapia. Esses pontos que ela está precisando evoluir. Então ela vai levar para a semana dela, ela vai levar para o dia a dia dela, vai levar para o comportamento, para os hábitos. Isso vai se modificando, esses hábitos, modificando o hábito, a pessoa começa a refletir sobre si mesma e sobre a realidade de uma maneira diferente. Então por isso que é importante ter esse plano de ação, e esse plano de ação ele tem que ser construído em conjunto. Não é você, terapeuta, chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu acho que agora é hora de você fazer isso. Você não sabe se a pessoa quer, se é por onde ela está disposta a ir, se ela está afim de fazer aquilo, se ela acredita que isso vai funcionar. Ela sabe da realidade dela melhor do que você. Agora, você pode falar, o que você pensa sobre conversar com seu pai, por exemplo? Conversar com seu marido? Buscar um novo emprego? O que você pensa? Aí a pessoa pode falar, eu acho legal ou não, acho que não vale a pena. Se falar que não vale a pena, você cria outra. Se não, você segue o plano de ação. Terminado aí, é a hora de pedir, de fazer um resumo de tudo que aconteceu. E por que fazer o resumo da sessão inteira? Porque quando a gente chega no final da sessão, a gente viu tanta coisa, passou por tanta reflexão, tanto pensamento, que você vai esquecer boa parte deles. Você, o paciente, especialmente o paciente. Então, quando você faz uma recapitulação de tudo que foi conversado, a pessoa ela fixa aquilo e entende qual foi o avanço que ela teve durante aquela terapia, durante aquela sessão. E aí ela se apropria mais do próprio processo terapêutico. E aí, ao final, você pede um feedback para saber o que a pessoa achou. Né? É simples. Essa é uma boa estrutura para você conseguir focar nos problemas durante aquele período do processo do tratamento em que você está focando em questões específicas que precisa de uma estruturação para ser resolvido. E aí, quando esses sintomas forem reduzidos, aí você começa a passar para olhar para o inconsciente, para olhar o sentido da vida que a pessoa tem. Tá certo? Então, espero que tenha ajudado a dar mais esse passo e acompanhe aí que a gente vai ter lives muito interessantes de pessoas que já estão aí no método integrado para você entender como que isso tem interferido na vida de outros profissionais da psicologia, tá certo? Então, gostou? Deixa aí sua curtida, comenta aí o que você achou e a gente se encontra depois. Um beijo, até mais, tchau, tchau!